fazer 23 gols e sofrer apenas 6. Além de mudança de postura, Arnaldo, e mudança talvez de peças, postura, talvez a gente poderia dizer a postura dos alas, mas mudanças de peças, Luan e Benítez pegando o jogo de ontem. Como é que a gente explica esse aumento de ofensividade ou de gols marcados de São Paulo? Bom, eu acho que o Paulo tocou num ponto importante, que é a postura é um pouco da questão da agressividade, no bom sentido, no limite, na disputa de bola, na marcação pressão sobre o adversário. E acho que esse retrospecto, Gabi, levantado, você pode dizer o seguinte: o estadual não é parâmetro. A gente falou tantas vezes, né, as vitórias do Flamengo aqui, a do Inter lá, do Atlético aqui, mas o São Paulo, nessa série do Crespo, ele enfrentou pelo menos 4 adversários bons, e testes reais. Eu acho que a melhor partida do São Paulo, do Crespo, foi contra o Bragantino, que ainda está invicto na esfera fora essa partida há muito tempo. Tem um time sólido, ganhou por 1-0, só gol contra. Mas jogou muito bem naquilo que disse o Paulo. Jogou para ganhar e para se adaptar ao adversário. Naquele jogo, Gabi, o Luan, ele não foi o construtor, ele foi o marcador individual do Claudinho, o melhor jogador do Brasileiro do ano passado. Luan, a sua função é o seguinte: não deixar o Claudinho pegar na bola. E o São Paulo ganhou o jogo muito por conta disso também. É um pouco o que o Paulo falou, se adaptar a cada adversário e ter, sem abrir mão de um estilo próprio. Gabi, quando você falou do time mais vertical, que os números comprovam, o número de gols e tudo mais, eu digo mais, o time do São Paulo, do Crespo, além de ser mais vertical do que o Diniz, ele é mais horizontal. Você pode me perguntar, você está maluco, né? Não. É um time que vira jogo, utiliza os dois lados do campo. O tipo de jogo do Diniz, que o Paulo Nunes chamou como roleta russa, é um jogo curto, tipo futsal, só num setor do campo. Tem a estratégia, acumular todo mundo num setor do campo só. Como um formigueiro, vai todo mundo para a direita, vai todo mundo para a esquerda. Era assim que ele jogava. O time do Crespo parece estar espaçado, porque está largo e comprido, mas está tudo bem blocado. Aí você falou do Luan e do Benítez. O Luan, dependendo do jogo, vai ser como o PVC falou, ele vai ser armador do time. Dependendo do outro jogo, ele vai ser marcador. Ele tem condição de fazer as duas coisas. Eu acho difícil ver o time do São Paulo sem o Luan em jogo grande, porque você precisa também combater o adversário. E não tem nenhum jogador do meio de campo do São Paulo que combata, né? O São Paulo experimentou com o Diniz o Tietê, não combatia. O Rodrigo Nestor não é assim, o Liziero não é assim, o Daniel Alves não é assim, é outro tipo de jogador. O Benítez, ele é um meia que o São Paulo, digamos, não tinha, mais experiente, mais rodado. Os meias do São Paulo são talentosos, os outros mais novos. O Igor Gomes, o Gabriel Sara, é natural que eles oscilem, né? E o Benítez é um jogador que tem mais tarimba. Eu acho que as escolhas do Crespo para cada jogo são mudanças sutis, mas são importantes. E ontem, mais do que o Luan e o Benítez que dominaram, a escolha do Liziero também foi pela rodagem maior do Liziero em relação ao Rodrigo Nestor. Liziero é um jogador quase com as mesmas características, canhoto, hábil, arma. E depois, as substituições também. Entrou o William, gente. O William é um jogador contratado, fez sua carreira no México, começou no Palmeiras. Foi a primeira substituição do Crespo. Não está inscrito no Paulista. É um jogador que você percebe vigoroso, dá combate, mais vertical. Foi o primeiro jogador a entrar no time. Estreou no São Paulo, na Libertadores, porque o adversário exigia isso. Depois foi entrar o Rodrigo Nestor, depois foi entrar o Igor Gomes. E acho que esse revezamento é importante. O Crespo já utilizou em 9 partidas praticamente o elenco todo. E o revezamento vai continuar. E mais, o torcedor do São Paulo se acostumou ao longo dos anos eleger a Libertadores como torneio principal. Porém, desta vez, tem uma questão da fila de títulos que o Paulista é o que está mais próximo, certo? E ele vai encavalar com a Libertadores. Desta vez, as finais do Paulista vão ter choque com a reta final da fase de grupos na Libertadores. E uma coisa que poderia soar como impossível no São Paulo há algum tempo é, em determinada semana, o São Paulo colocar o time principal, Daniel Alves, Reinaldo, Benítez, no Paulista e o time alternativo na Libertadores. É possível que isso aconteça, porque vai ter jogo quarta, vai ter jogo sexta, numa mesma semana. Tá bem, vamos ouvir. Isso só vai acontecer?
Só vai acontecer se tiver bem na Libertadores, né? Sim, se já tiver com a garantia Exatamente. ali de classificação. Vamos ouvir o Crespo? ¿Es una victoria que deja a los adversarios preocupados con Sao Paulo? Sinceramente non lo so. Io solo mi preoccupo di mia equipe, di mostrare un buon gioco, di mostrare personalidade, identidade. E isso os atletas estão demonstrando. Eu acredito que Daniel Alves é um craque. Pode jogar em todas as posições. Neste momento, a equipe precisa dele. É um lateral. Está fazendo muito bem. Então, pensamos que pode ficar tranquilamente aí. Pegando ali o comentário do Arnaldo, primeiro para o PVC, Arnaldo vê um São Paulo vertical e horizontal. Eu fiquei imaginando num T ou num guarda-chuva, irrigado em diversos pontos ali no ataque. PVC, a importância aí do Daniel Alves nesse esquema. A gente ontem falava que ele é um ala, na verdade, um ala que abre para o meio, que desce para o meio, que vem construir jogada, que dá opções, que puxa ataques do São Paulo. É isso tudo? É tão versátil dessa forma e passa por aí essa construção horizontal de ataque? Primeiro que ele nunca recusou jogar do lado direito. Isso é importante deixar claro lá atrás. Houve opções, deram para ele a camisa 10, ou colocaram no meio campo, mas ele nunca disse que não ia jogar do lado direito. PVC, o Daniel, deixa eu só chamar atenção para a imagem. Olha, apoia também, né? A gente tem ali o mapa de calor. Lona, e no Sevilha, ele era lateral em linha de 4. Ele fechava a diagonal, ele fazia a proteção defensiva, ele jogava num sistema de quatro homens atrás. Ele tinha, claro, sempre teve uma qualidade de apoio enorme. O jogador que mais bolas serviu para o Messi fazer gols. Mas ele tinha compromissos defensivos na linha de 4. Ala, ele foi na Juventus e ele foi no Paris Saint-Germain. Aquele jogo da final da Copa da França, que o Neymar dá o soco no torcedor do Nantes, né, que torcia para o Rennes na final da Copa da França, aquele jogo o Daniel foi ala, de verdade. O Paris Saint-Germain atacava com 3 zagueiros e com uma linha de 4 no meio, o Daniel fazia a linha do meio campo. Quando o Paris Saint-Germain perdia a bola, voltava a linha de 4 com o Dagba fazendo o lado direito e o Daniel fazia a linha de 4 do meio campo, pela direita. Então ele tem domínio absoluto dessa função, porque ele fez na Juventus e no Paris Saint-Germain, por muito tempo, por bastante tempo. Ele está conseguindo equilibrar os dois setores. O Reinaldo, jogando como ala, sem ser o lateral esquerdo, no ano passado o São Paulo construiu a maior parte dos seus gols pelo lado esquerdo e sofreu a maior parte dos seus gols nas costas do Reinaldo. O sistema mais preparado para proteger o Reinaldo e liberar o Reinaldo é uma força da natureza do lado esquerdo. Então você tinha o São Paulo todo penso para o lado de cá, assim. Agora o Daniel fez isso o time ficar assim. O time ficou em pé. Ou uma equipe equilibrada, como vocês vêm dizendo desde o início do programa. Nada traduz mais essa palavra do equilíbrio. Ô Paulo, a gente está falando pouco de Luciano e Pablo. A importância deles nessa equipe equilibrada dessa forma. Eu acho que o mais importante, né, principalmente dessa dupla que você está falando de frente, que eu acho que não vai ser a titular, na minha opinião, vai ter mudanças. Eu acho que o Éder busca um movimento melhor nesse quesito dessa questão do Crespo gostar da maneira que é da ideia de jogo do Crespo. Mas eu acho o Luciano muito importante, mesmo não tendo feito uma boa partida. Eu acho o Luciano fundamental para o esquema do Crespo, porque é um jogador que, além de ser inteligente, é um jogador que abre muito espaço, né? Tem uma leitura de jogo como segundo atacante, faz essa vinda por dentro, né, para receber essa bola e girar para o campo adversário, né? Ele abre esse espaço para que o jogador que joga com ele, ou um jogador fixo como o Pablo, ou um jogador que vai jogar pelos lados, pode ser o Éder, não sei, a ideia é que vai ter o Crespo. Eu acho que ele é importante, só que ele ainda não se encaixou nesse esquema.
Ele ainda não se encontrou nessa ideia de jogo do Crespo, e isso está dificultando muito. Ontem eu vi um lance do Daniel Alves, que ele vai ao fundo e fica buscando, né, o atacante, e o atacante não se desmarca, porque ele tromba às vezes com o Pablo, né? O Pablo é um jogador que ocupa muito aquele espaço ali, como o Luciano gosta de fazer gols, Gabi, ele não se encontrou ainda da maneira certa, correta com o Pablo. Então acho que com o crescimento do Luciano, né, e com a proximidade de uma entrada de um jogador de velocidade também, né, porque o Crespo gosta muito dessa transição rápida, e para você ter essa transição rápida, você tem que ter necessariamente um jogador de velocidade pelos lados, porque você não consegue isso com um jogador preso. Você pode até ter uma transição boa, mas rápida não. Então acho que a entrada do Luciano, né, nesse esquema do Crespo, ela tende a melhorar ainda cada vez mais. Arnaldo, concorda? Excelente ponto. Eu acho que a gente, digamos, nós pegamos todos os destaques do São Paulo na partida de ontem, nas últimas partidas, e não falamos tanto da dupla de ataque, não falamos do Luciano, que foi o grande jogador do São Paulo na temporada passada, artilheiro do Brasileirão, o melhor jogador do time, acima do Daniel Alves, na temporada sob o comando do Diniz. Aí o Paulo tocou no ponto, para mim, perfeito. Ele não parece ainda adaptado, não digo nem ao sistema de jogo, que também, com o Diniz, privilegiava uma dupla de ataque, mas ao espírito novo do time, que é um espírito mais simples, de definição mais rápida, de toque de bola mais vertical, de conclusões mais rápidas. O Luciano era o jogador símbolo do Diniz. Foi o Diniz que inventou o Luciano, aliás, foi a grande sacada do Fernando Diniz no comando do São Paulo, aquela troca com o Everton do Grêmio. E o Luciano encaixou como uma luva no time do São Paulo. Com o Diniz, ele pegava a bola até com o goleiro, né, Paulo? Pegava a bola com o Thiago Volpi, ia construindo lá de trás. Com o Crespo, ele tem que ser um segundo atacante que faça a tabela e faça gols. Ele não precisa pegar a bola e botar debaixo do braço, você entendeu? E ele não entendeu ainda isso. O que ele rebuscou de lances simples na partida de ontem, foi o único jogador que fez isso, demonstra essa situação. E mais, são pequenos vícios naturais de quem trabalhou muito tempo com um treinador e jogava de uma outra forma. O Igor Gomes está sofrendo com problema de adaptação, o Gabriel Sara estava, porque eram jogadores construtores do time do Diniz. E que tinha uma outra situação, o cara tinha que pegar a bola 50 vezes na mesma jogada, carimbar todas as bolas. Agora ele precisa fazer duas coisas, tabelar com o atacante e fazer gol. Ele não precisa pegar a bola e levar para casa. O Daniel Alves também era um jogador símbolo do time do Diniz. Ele também carimbava todas as bolas, mas aí é o que o PVC falou e o Paulo falou. O Daniel Alves, cara, é um jogador muito acima da média, já jogou 50 sistemas, já jogou com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, com o Mbappé. Se mandar ele jogar de goleiro, ele vai se adaptar ao esquema. Os outros estão tendo um pouco de dificuldade, os outros símbolos da era Diniz, certo? Eu acho que isso... E depende muito, Paulo foi cirúrgico, o time do São Paulo ficar mais letal, do Luciano estar mais inserido nessa situação. E você percebe quando ele sai ontem, ele meio emburradinho, etc e tal, ele tem uma questão também de temperamento um pouco mais difícil. E o Crespo, ele não dá essa... E com o Diniz, lembra, Paulo e PVC? Ele vivia naquela relação de amor e ódio, xinga aqui, bate ali, joga água lá, tal. O Crespo não vai ter isso, ele vai ser mais um jogador.